Não é de hoje que o cinema nacional enfrenta problemas, seja pela ausência de incentivos na cultura, seja pelo ínfimo número de complexos cinematográficos ou até mesmo a estratégia blockbuster dos filmes estadunidenses que ofusca os lançamentos nacionais. A realidade é que são poucos os filmes nacionais que de fato conseguem levar o público ao cinema. Os maiores sucessos de bilheteria nacional dizem muito sobre esse mercado consumidor no país. Se pensarmos em um pódio da bilheteria, nós podemos destacar dois nomes. O primeiro é Minha Mãe é uma Peça 3, que levou mais de 11 milhões de pessoas para o cinema. Eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Já o outro é o longa Nada a Perder, que levou 12 milhões de pessoas para o cinema. Soube que o Silvio Santos, os Machado de Carvalho, estão pensando em vender a Record. O fato é, existe uma carência no meio cinematográfico quando o assunto é bilheteria nacional. Porém, existe um movimento crescente de filmes infanto-juvenis que chegam como uma espécie de luz do fim do túnel para o mercado. Esse documentário vai estudar a história do cinema infanto-juvenil no país, bem como tentaremos entender o fenômeno do cinema teen no Brasil. Contar histórias para crianças e adolescentes exige uma série de cuidados. Dentre eles, um dos principais é que o enredo se mantenha atual e adaptado para a linguagem dos dias de hoje. Por exemplo, essa cena aqui do filme Desenrola, que é de 2011, jamais seria bem vista nos dias de hoje. O que ele tem que eu não tenho? É verdade, ele não tem barriga. Pelo menos eu acho que ela pagou o peitinho, cara. Ô, tomara, depois você me mostra, hein? Isso vai bombar no YouTube. Ou então essa cena do clássico Lua de Cristal, que remete a um estupro, sequer seria aprovada na edição final. E você, o que vem fazer aqui? Deixa eu ver. Você tem cara de artista de TV, sabia? Não, eu sou muito tímida pra isso, eu não dou pra essas coisas. Se você quiser, eu posso te arrumar um teste. Não, tem tanta coisa pra aprender ainda. Se você quiser... Olha, a gente tá morrendo de fome. Até mesmo os clássicos da Disney, vistos com a percepção de hoje, mostram-se obsoletos. Pensando no atual cenário, onde pautas como machismo e LGBTfobia são bem mais levadas a sério que antigamente, muitos autores parodiam clássicos de sucesso no mercado infanto-juvenil e repaginam a história, deixando a obra mais atual. Um bom exemplo disso é o Cinderela Pop. Já é meia-noite, eu tenho que ir. Achou sua princesa fujona? Só o sapatinho. Meu vestido! Sou doente, mau caráter! Sua conta chegou, querida. Cinderela Pop foi um projeto muito interessante, porque ele veio de um livro, e o livro já estava, teoricamente, um pouquinho datado, e a gente teve que adaptar para uma linguagem um pouco mais significativa para os dias atuais, né? Colocar uma menina mais empoderada, mais de acordo com o seu tempo. Então, todas essas adaptações que a gente fez na história, eu achei que ficaram muito bem-vindas. Vieram com o discurso, né, da relação de mulher contra mulher, as próprias filhas da madrasta não são mais meninas feias, tudo isso foi se modificando, e para mim, de uma maneira muito bem-vinda, sabe? Então, foi um dos primeiros exercícios dessa nova fase, dessa nova política, entre aspas, de discurso, que eu peguei. Nova política de discurso. Esse termo utilizado pelo Sabac caracteriza bem o ponto que queremos chegar. O mundo mudou, os discursos e as percepções também mudaram, e o audiovisual acompanhou essas mudanças. Podemos dizer, então, que parte do sucesso das principais obras nacionais infanto-juvenis deve-se aos seus criadores, que entendem a necessidade de sempre estar atualizado a pautas importantes. Um bom exemplo disso foi o sucesso do longa Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, um filme que fala sobre o amor entre dois jovens que estudam juntos. A obra foi uma das primeiras a protagonizar dois jovens gays e conseguir alcançar o mercado infanto-juvenil. Outro bom exemplo é o filme Lully, que tem como um dos principais personagens um jovem gay que lida com suas questões de sexualidade.
O longa é uma obra de Thalita Rebouças. E por falar nela, a autora sempre se preocupa com a inclusão dessas pautas nas suas Na obras. verdade, tudo desse tema está cada vez melhor. Eu acho que eu acabei de ver Heartstopper, eu amei, eu recomendo muito. É uma série que não tinha que ser restrita à sigla LGBT, ela tinha que ser uma história de amor, de descoberta de amor. Então, eu acho que cada vez mais eu vejo esse assunto mais normalizado, né, no audiovisual, e isso eu acho muito bacana. O livro do Zeca, que eu vou lançar agora, Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado, é sobre isso também. Eu vou pela homofobia, eu estou escrevendo esse livro que eu estou revisando, é sobre uma menina gay. Então, a contribuição, o que eu puder fazer para normalizar isso, para isso ser assunto que a gente não problematiza, eu vou fazer. Nós já entendemos, então, que para um filme infanto-juvenil fazer sucesso, é necessário que ele fale a mesma língua que o seu público-alvo. A maneira com que essas histórias são contadas hoje é completamente diferente do que 10 anos atrás. Como, por exemplo, vamos pegar 2 produtos protagonizados por meninas adolescentes. O primeiro é Desenrola, que é considerado por muitos um marco no cinema infanto-juvenil brasileiro. A protagonista é Priscila, uma garota de 16 anos que pensa constantemente como será a sua primeira vez. Agora vamos falar de Anitta, uma jovem de 15 anos que tem a mente do século XXI, empoderada, não precisa de homem para ser feliz, aliada às minorias e por aí vai. No mercado atual, falar sobre sexo, por exemplo, assunto explícito no filme Desenrola, se tornou algo mais sutil. Já o nosso adolescente que a gente faz aqui, ele é estranhamente muito mais ingênuo. A gente não consegue dar um passo à frente, a demanda não deixa, quer dizer, a demanda que eu digo é quem me chama para escrever dentro desse arquétipo, né? Você não pode colocar adolescente bebida, adolescente droga, adolescente e realidade de adolescente, né? Adolescente sexo, porque isso acontece dentro desse universo. Ele é muito mais careta, o brasileiro é muito mais careta. Não sei se na vida, mas no streaming com certeza. Isso envolve uma série de questões. Questões políticas, questões de formadores de opinião. O que vai envolver o público assinante ali é muito significativo, né? Então, se a gente vê a política atualmente e a caretice das coisas como elas estão e do que se considera cultura, porque a gente está sendo chamado de vagabundo, né? Então, acho que a tendência é ficar nesse rame-rame, contar historinhas leves e bobas, sem muitos significados. O segredo é tentar tirar ali algum charme de narrativa e coisa e tal. Mas é um público, inclusive, que o público leitor brasileiro fala que o brasileiro não lê, mas tem um adolescente que lê muito, consome muito, Thalita, consome outros. Eu acho que quanto mais livros são adaptados, mais leitores vão se acostumando que alterações precisam ser feitas, porque é outro veículo. Não cabe um livro todo numa história de 1h30, né, de audiovisual. Então, tem que ser cortado um monte de coisa, tem que mexer, adaptar. É por isso que chama adaptação. Então, mas eu acho que é isso. E o leitor ele é mais apegado ao livro do que o espectador ao filme. Eu sinto isso. Mas eles têm feito bem a transição, porque eles estão me vendo fazer essa transição. Então, mesmo a galera mais velha, que está com 30 hoje, que começou a vida me lendo, vê os meus filmes com carinho do apego que eles têm pelos livros, sabe? Então, é isso. E aí vem, pô, olha que eu burra velha, estou gostando desse filme. E é muito, muito porque ele um dia amou o livro, entendeu? Então, eu acho que eles estão fazendo bem a transição. Eles gostam de ver os livros que eles leram na infância virar filme, sabe? É muito legal. Tem muita gente nova que passou a conhecer o meu trabalho de escritora pelos filmes, o que é muito maravilhoso. E tem a galera que lê os meus livros, que não é pouca gente, é muita gente, que entra para somar, né? Então, num filme meu que tem uma Ingrid, uma Larissa Manoela,
é uma soma bacana, e eu tenho essa noção, né, de que os meus livros têm um carinho, uma demanda. Mesmo se eu não tivesse essas estrelas, eu sei que ia ser um sucesso razoável, porque se em livro porque que em filme não seria, né? Mas aí a gente junta essas duas potências, Ingrid e Larissa, e aí fica tudo lindo. Nas nossas conversas com esses profissionais que já estão no mercado há um tempo, ambos veem um futuro otimista com a chegada dos streams no Brasil. Eu acho que o campo juvenil ele tem crescimento maior, porque a juventude tende a ser quem vai suprir qualquer demanda de qualquer coisa, né? Os adolescentes vão virar jovens, vão virar adultos, né? E essa galera é que vai suprir a demanda do streaming, que a gente chama, para mim eu considero tudo streaming agora, televisão, tudo streaming, né? Mesmo que vai parar da TV aberta, acaba que passa pelo streaming antecipadamente às vezes, e eu acho que a dramaturgia, isso é uma opinião pessoal, acho que ela vai ser streaming toda, mesmo que vá para o cinema antes, mas vai acabar no streaming. Eu estou com várias coisas fechadas para cinema e streaming, veio para somar. Eu acho que isso veio para somar com o cinema segue a todo vapor. Então, eu acho que agora realmente uma sorte muito grande estar vivendo esse momento, poder estar surfando essa onda, depois de tanto tempo de carreira como autora, estar podendo surfar nessa onda. É difícil alguém que não a conheça, mas para os desatualizados, essa é Thalita Rebouças, um dos principais nomes do cinema infanto-juvenil na atualidade. Rolando pré-estreia no Rio de Janeiro. Não aguento mais passar nervoso. Gente, eu também não. Como é que vocês estão acostumados de barriga? Essas são imagens da pré-estreia de alguns dos seus projetos. Levar o jovem para o cinema para ver filme nacional não é fácil, mas os projetos de Thalita conseguem esse feito na indústria cinematográfica. Porque a força da literatura juvenil está muito grande há muito tempo já. Então não é possível, entendeu? Acho até que demorou, para te falar a verdade, sabe? Acho que demorou. Então, que bom que agora, sabe, abriu a porta e agora tem um monte de produções voltadas para esse público aqui no Brasil. Então, isso é muito bom. Inclusive, a escolha do elenco é para realmente ajudar isso a ser um sucesso realizável. Claro que, por exemplo, Pai em Dobro e Lully, que não são baseados em livros, né? No caso de Pai em Dobro, o livro veio depois, deu aquele frio na barriga, e caralho, como é que vai ser? Mas era Netflix, era Maísa, era uma puta campanha, então, né, foi meu primeiro inédito sem livro baseado, então me deu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo me deu a certeza de que eu posso fazer sucessos, blockbusters, sem livro envolvido também, foi muito bom. Ao decorrer dos anos, os filmes infanto-juvenis de grande sucesso no cinema nacional foram aqueles que tiveram cuidado ao olhar para quem está assistindo do outro lado. Todo dia nasce um adolescente no mundo, né? Todo dia uma criança deixa de ser adolescente. Não importa o tempo que a gente vive, bullying vai sempre existir, problema com a família vai sempre existir, corações partidos vão sempre existir. E se perguntarem qual é a fórmula para todo esse sucesso, certamente não saberemos te responder. O que sabemos é que um dia alguém apostou que uma boneca de pano falante pudesse ser engraçada. Um dia pensaram que voltar aos 15 anos poderia trazer nostalgia para crianças crescidas. Um dia alguém criou uma turminha com 4 crianças completamente diferentes entre si, mas que de alguma forma se completavam. A fórmula desse sucesso não existe, mas voltar a ser criança pode ser um bom caminho de começo. Olhe o tempo, pegue o tempo, vire o tempo, mude o tempo, faça um tempo bom pra viver. Toda hora, todo dia, toda vida, toda história tem o tempo que